Repórter Som Livre. Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. O Jornal da Globo começa agora com os assuntos que foram notícia nesta segunda-feira. O ministro da Saúde põe em disponibilidade 128 médicos. Eles se recusaram a voltar a trabalhar num hospital da Baixada Fluminense. O líder negro Nelson Mandela recebe a garantia do governo canadense de que as sanções comerciais na África do Sul vão continuar. Nos Estados Unidos, um show de acrobacia aérea termina em acidente e morte. Argentina e Romênia empatam e estão classificadas para as oitavas de final na Itália. Um relatório da Anistia Internacional denuncia violência policial no Brasil e acusa as autoridades de conivência. O governo passa o dia reunido com empresários e trabalhadores para tentar um acordo sobre as negociações salariais. E vamos agora às notícias da noite. Depois de 9 horas, terminou agora há pouco a reunião no Ministério da Economia. Alexandre Garcia. A reunião começou antes das 3 da tarde e terminou agora há pouco. O objetivo era um amplo entendimento nacional que levasse a economia a um período de paz, de pacificação entre patrões e empregados. O governo concordou com muita coisa, os trabalhadores concordaram com algumas coisas, os empresários também. Mas o impasse foi a exigência da CUT de que o governo cancelasse as demissões já acontecidas no serviço público. O governo chegou a ceder, dizendo que poderia revisar as demissões as demissões já acontecidas e suspender as demissões a partir de amanhã. Mas a CUT exigiu que fossem canceladas imediatamente, sem discussão, as demissões que já aconteceram. E aí não saiu o entendimento, não vai haver revisão das demissões e não serão suspensas as demissões. Daqui a pouco, no próximo bloco, nós estaremos com uma entrevista exclusiva com a ministra da Economia sobre esta reunião e sobre o que vai acontecer de hoje para frente. O Diário Oficial desta terça-feira vai trazer uma nova lista de funcionários que foram afastados do serviço público. Mas a relação é menor do que aquela anunciada no início da noite. Em vez de 90 mil nomes, a lista vai ter menos de 10 mil. Agora à noite, os funcionários da imprensa nacional preparavam as matrizes do Diário Oficial de amanhã. A relação das novas dispensas do governo só chegou aqui às 10 da noite e veio menor que a esperada. Esta é a lista que vai ser publicada amanhã no Diário Oficial com os nomes dos funcionários públicos que serão demitidos ou colocados em disponibilidade. Mas esta não é a lista final, porque aqui só está a relação com os funcionários dos Ministérios de Infraestrutura, de Ação Social e de Educação. E também da Fundação de Assistência ao Estudante, da Fundação Roquete Pinto e do SNI. O Serviço Nacional de Informações foi extinto no governo Collor e transformado na Secretaria de Assuntos Estratégicos. O Procurador-Geral da República, Aristides Junqueira, considera constitucional o decreto que coloca os funcionários públicos em disponibilidade. O procurador disse que o artigo 40 da Constituição prevê que o tempo do serviço público será computado integralmente para fins de aposentadoria ou de disponibilidade. Baseado no artigo 41 da Constituição, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil protesta contra a redução dos salários dos funcionários públicos colocados em disponibilidade. A OAB diz que o artigo prevê a colocação dos funcionários em disponibilidade, porém não autoriza a redução de salários. A Comissão de Trabalho da Câmara insiste no pedido de enquadramento em crime de responsabilidade do secretário de Administração, João Santana. O secretário foi convocado 3 vezes para explicar a reforma administrativa na Comissão de Trabalho, e não foi. O presidente da comissão, deputado Amaury Miller, apresenta nesta terça à presidência da Câmara um novo pedido de enquadramento em crime de responsabilidade. O governo pode não ter ainda os números definitivos para a redução dos gastos com pessoal, mas já sabe que o número de demitidos será menor que o número de servidores colocados em disponibilidade. Joelmir Betting. O Brasil tem 29 milhões de pessoas no trabalho informal sem registro. Ou seja, o pessoal tem trabalho, mas não tem emprego. Agora, com a invenção da disponibilidade do funcionário público ocioso, o Brasil inaugura nova categoria de mão de obra. A do pessoal que tem emprego, mas não tem trabalho. Quer dizer, quem não tinha o que fazer no governo passa a não fazer nada em casa mesmo.
mas com o povo fraudado pagando mais essa conta, a conta do ócio institucionalizado. E a Bolsa do Rio informa, o melhor negócio do mundo é comprar ações de empresas brasileiras em bolsa. É o seguinte, as ações das 628 empresas registradas na Bolsa do Rio estão valendo no mercado esta semana 26,7 bilhões de dólares. Mas o valor patrimonial líquido dessa mesma massa de ações acaba de ser calculado em 89 bilhões de dólares, ou mais de 2 vezes o seu valor de mercado. É a pechincha do século no mundo, com certeza. E para pensar na cama, a informação do colunista americano Art Buchwald. Diz ele, pesquisa de opinião revela que 78% das pessoas pesquisadas não acreditam em pesquisas de opinião. Quase 1 milhão de pessoas estão sem emprego em São Paulo. O índice de desemprego do mês de maio, divulgado hoje pela Fundação SEAD, é o maior desde 86. A indústria foi o setor que mais demitiu. Maio é um mês onde, tradicionalmente, o nível de emprego melhora em São Paulo. Não foi o que aconteceu este ano. Pelo 5º mês consecutivo, o desemprego aumentou. Segundo o SEAD, existem hoje na Grande São Paulo 947 mil desempregados, 11,6% da população economicamente ativa, o maior índice dos últimos 4 anos. O desemprego só não cresceu mais ainda em São Paulo por causa do bom desempenho do comércio. Foi o único setor da economia que abriu novas vagas em maio. O comércio empregou 50 mil pessoas a mais, enquanto a construção civil despediu 34 mil. E a indústria foi a recordista, com 53 mil dispensas em um único mês. A tendência do desemprego na indústria este mês é repetir maio. A Fiesp divulgou hoje os números da primeira semana de junho. Uma queda de 0,51%, ou seja, quase 10 mil operários foram demitidos no estado de São Paulo em uma semana. Uma empresa de 100 trabalhadores, que é a média das empresas no estado de São Paulo, o grande número delas está em torno desse número de 100 trabalhadores, nós estaríamos fechando cerca de 100 empresas só numa primeira semana de junho. O governo pode negociar com os eletricitários que estão em greve em vários estados do país. O ministro do Trabalho, Antônio Rogério Magri, acredita no entendimento com a categoria. A greve dos eletricitários foi o assunto desta reunião do ministro do Trabalho, Antônio Magri, com o secretário nacional de Energia, Rubens Vaz, o consultor-geral da República, Célio Silva, e o secretário da Administração, João Santana. Eles se encontraram para discutir o aspecto jurídico da greve dos eletricitários, que já dura 10 dias. Os eletricitários da Light, Furnas e Eletrobras que estão em greve querem o cumprimento de um acordo coletivo assinado ano passado, além da reposição salarial de 51%. A maior preocupação deles é com uma expressão incluída no acordo que dá margem a demissões. O acordo dá estabilidade até 30 de outubro, mas permite a demissão de eletricitários por motivos de ordem econômica. O ministro do Trabalho garantiu que o governo não vai intervir na greve e ele não acredita nas ameaças de blackout. Existe uma greve, mas está sob controle e com certeza absoluta os sindicatos eletricitários não farão um blackout nesse país, mesmo porque estão também percebendo que há uma disposição de dialogar, de conversar por parte do governo e isso evita a radicalização. Um leilão de produtos importados que foram apreendidos pela Receita Federal movimenta o Porto de Santos, em São Paulo. Havia de tudo no leilão, de latas de salsicha e caixas de uísque a motocicletas e carros 0 quilômetro. O primeiro leilão do ano reuniu centenas de pessoas atrás de produtos diferentes e baratos. Tinha de tudo, taco de golfe, aparelhos de som, de navegação, as bebidas que sempre têm muita procura, os tradicionais perfumes franceses. O que o senhor está achando de interessante aí? Eu? Whisky. Produtos eletrônicos, alguma coisa, a nível de bebida também, alguma coisa. Por enquanto só. Diante de tantos produtos, era preciso saber procurar bem. Algumas coisas estavam guardadas aqui há 10 anos, esperando por liberação judicial. É uma volta ao passado. Um pesado secador de cabelos e um esquecido estojo de cílios postiços. Entre os produtos mais caros, tapetes do Paquistão e do Irã, motos 0 quilômetro e automóveis. O produto mais caro de todo esse leilão é essa Mercedes aqui. Ela foi apreendida em 85, mas tem apenas 5 mil quilômetros rodados. O lance mínimo por ela é de 2,5 milhões de cruzeiros, mas já apareceu gente disposta a pagar pelo menos 10 milhões de cruzeiros.
A picape americana foi o segundo lote mais caro do leilão. Lance mínimo, 2 milhões de cruzeiros. A apreensão mais recente da Receita Federal no Porto de Santos é 0 quilômetro e tem painel eletrônico de última geração. O para-choque é como dos velhos tempos e, por isso mesmo, merece o nome que tem. O leilão da Receita Federal só termina nesta terça-feira, mas as 2 estrelas já foram vendidas. A Mercedes, ano 85, saiu por 5 milhões e 900 mil cruzeiros. A picape saiu mais cara, 8 milhões e 100 mil cruzeiros. Depois de 9 horas, termina a reunião da ministra Zélia Cardoso de Mello com empresários e sindicalistas. Veja depois dos comerciais. Por toda parte, as pessoas estão descobrindo as vantagens de alugar um carro. Através da locadora, que oferece os melhores serviços. Tem reserva computadorizada, rede de atendimento em todo o país, carros sempre novos de todas as marcas e modelos. E a estrutura do Grupo Varig. Interlocadora, sua melhor opção em mais de 130 cidades. Mira la mejor conquista del capitalismo, Chevy Plus. Chevy Plus usa láminas duplas comunes y funciona a pila. ¡Qué revolución! Chevy Plus no irrita la cara. Su vibración masajea y corta más rente la barba. Shave Plus, o barbeador revolucionário. Hay que mudar, pero sin perder la suavidad jamás.